E aí galera, aqui no Miro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez é Tokyo Ghoul RE, que está no seu episódio 11 e foi muito bom. Que episódio de adrenalina, de ação, de pancadaria. E também foi um pouco emocionante mesmo tendo toda essa ação. Mas deixa de enrolar e vamos falar do episódio em si. No caso do episódio a gente já começa vendo que não adiantou o Mestre Shu ir para outra filial, para outra empresa da sua família não. Ele foi para lá e mesmo assim todo mundo relacionado ao CCG começou a persegui-lo e foi parar até lá, onde começou a invadir tudo. E a gente viu destruição para todo lado, cara. Os caras botaram para ferrar realmente, onde todo o CCG foi. Eu só não vi o Arima lá, o resto tava todo mundo lá. E aí o que acontece é que a gente vê que é matança para todo lado, onde a gente até vê que muitos e muitos Ghouls começam a ser mortos, onde vê aí todos os trabalhadores, os caras que são peões, toda a parte da empresa que é constituída por vampiros acabou sendo morta. E aí, o mais interessante desse episódio que eu vou frisar aqui são poucas cenas, mas são muito boas, que é justamente a primeira delas relacionado a os mordomos aí do Mestre Shu. Caramba, velho, a gente viu uma coisa bem interessante, que é justamente ele se separando para que o Mestre Shu conseguisse fugir, para que ele fosse sozinho até o terraço e pudesse pegar aí um helicóptero e sair daquela situação onde estava destruição para todo lado. Mas o que acontece é que justamente a gente vê que os mordomos, cara, eles são os melhores, vamos dizer assim, são os que ficaram, são realmente os caras mais fortes, onde a gente vê que eles vão para um local lutar com os caras e tentar impedir que eles cheguem no Mestre Shu. E aí o que acontece é que a gente vê o mordomo lá lutando com o pessoal, e aí justamente aparece aquela garota lá de cabelo meio rosa puxando pro roxo, onde toda ela tava botando a banca na bolsa, só queria ser a melhorzinha, se achando que tá caramba. Eu já tava com raiva dessa mina, já queria que ela morresse logo, porque a galera do CCG é muito chata, velho. Só algumas pessoas assim ou outra que eu gosto, eu não gosto muito deles não, velho. Eles são muito brutais, pelo menos nessa temporada tá sendo extremamente brutal. Os caras estão sendo realmente muito ruim, velho. Eu gosto do Arima porque o Arima ainda não foi um cara ruim, então ele ainda tá na lista dos bonzinhos. E aí a gente vê que justamente dessa situação toda, eles começam a lutar e ela, poxa, velho, a boyzinha que mais botou banca, ela morre, velho, e morre de uma forma bem punk. A gente não ia imaginar que tão rápido, tão depressa assim na hora da luta entre os dois personagens, o personagem que é o Ghoul conseguiria fazer um buraco na barriga dela, cara. E mesmo assim a bicha é tão ruim que ainda conseguiu pegar a sua Kinge e usar contra ela. E a Kinge dele é muito forte. A sorte que o Ghoul tem um escudo, cara, e esse escudo é muito forte, consegue ficar segurando a Kinge dela. E ela como também não tem como se movimentar muito, então a situação não fica muito boa para essa menina de cabelo rosa não. E aí o que acontece é que o Milo aparece, velho, o outro mordomo aparece, e quando ele aparece, ele é bem esperto, ele fala, vai ser a carta da final, mas eu vou matar essa bicha. E aí simplesmente ele sai voando, ele sai pulando por cima, e quando isso acontece, a mina ainda consegue torar ele ao meio, velho. E ele mesmo sai gritando, dizendo que não precisa de torso para poder ferrar ela, e ele simplesmente tora o pescoço dela, velho, corta o pescoço dela e ele consegue matá-la, onde ele fica lá caído no chão ferrado e ela morre. Mas aí a gente pensa que acabou por aí, ficou tudo tranquilo, mas não acabou por aí, porque simplesmente do nada aparece aquele filho da mãe, que é justamente aquele cara que parece um Ghoul com a mistura de um bicho com uma coisa deformada, não sei o que do nada daquilo ali, que é o investigador Ghoul mais escroto que eu já vi. Aquele bicho não deveria nem ser do CCG, porque o bicho é muito bizarro, onde ele matou vários Ghouls aí para poder investigar as situações e ficava serrando a galera e postando vídeo na internet. E ele aparece simplesmente aí com aquela cabeça de ovo dele feia e simplesmente começam a luta. E pô, velho, eu nunca ia imaginar que a mina também ia derrotá-lo, velho. A galera tá com tanta raiva desse cara que não tem que consiga não ficar com ódio e querer ferrar ele. Até o Milo, que tava ferrado ali, enfiou uma parte da sua Kagune no ombro dele, onde tirou bastante atenção dele. E depois a gente vê que o outro mordomo simplesmente sai correndo desesperado para pegar ele e consegue, onde corta ele e finda que a sua arma
voa e a serra depois cai na sua cabeça e serra a sua cabeça ao meio, cara. É bem tenso isso. E acaba por ele morrer. O mesmo foi uma das cenas mais legais que eu vi. Mesmo que seja uma morte, né? Ninguém gosta de morte. Mas, enfim, ver aquele cara morrer foi muito agradável. Porque, meu irmão, eu nunca vi um personagem tão ruim, tão mal, velho. Nem Jason era assim. Pelo menos Jason era legal de ver ele torturando a galera. Enfim, o que acontece é que a gente vê essa cena e eu fiquei chocado com essa cena. Essa parte dos mordomos foi uma das partes que mais me chamou a atenção no episódio todo, cara. E aí, depois a gente vê mais outras partes que chamaram a atenção. Uma delas é justamente a luta entre o cara da Augury que chega lá pra justamente dar um reforço. Aquele cara lá que usa máscara com um sorriso. E justamente ele chega lá do nada, e aí a gente vê que o Noro, que é o nome dele, né, começa a lutar aí com a galera da CCG, e é bem tenso, porque os personagens principais aí da CCG tá lá, e justamente nessa luta toda, nesse mau derramamento de sangue, caramba, velho, ninguém consegue matar o Noro, porque a tua tora ele ao meio, o cara voa pra longe e o corpo se reconstitui muito fácil, velho. É difícil demais matar ele. Onde até mesmo tem uma hora que justamente os caras conseguem usar no Nutcracker, velho. No caso, o protagonista consegue usar ela, perde aí a seu medo de usar ela, enfia ela nele. Ela se abre todinha a espada, onde tora ele ao meio e ainda fica cravada, mas mesmo assim, independente disso, o cara ainda se recupera, bicho. Cara, meu irmão, é escroto, velho. O bicho é muito forte. A regeneração dele é muito grande. Realmente, não é à toa que a Augury Tree é bem forte. A Augury Tree é muito forte e a gente vê que realmente tem como não, viu? Os caras realmente têm uma força incrível. E aí, simplesmente, depois disso, o que acontece é que na cartada final eles conseguem ter um tempo e enfiar uma espada na cabeça do cara, velho. Ele dá uma espada no gol e aí eu acho que ele deve ter morrido. Não tem condição de se recuperar desse, né? Porque a cabeça é um ponto central, é o cérebro. Então seria a parte que seria mais necessária para estar tudo funcionando. Eu acho, pelo menos, né? Porque essa regeneração dele é muito queimada. Eu gostei muito dessa luta também. Mas aí, o que chamou mais atenção é que no final o Kanai chega, cara. E o Kanai chegando, simplesmente, ele faz o quê? Ele vai em direção, literalmente, ao Mestre Shu para poder salvá-lo. Onde a gente vê que o Ryzen tá lutando aí com o Mestre Shu. E o Mestre Shu tá querendo se matar. Ele não quer realmente matar o Ryzen, não. Não quer matar o Caneca, ele simplesmente quer morrer porque tá perdendo tudo da sua família, tá tudo se acabando mesmo. E também não vai poder matar o Ryzen, então ele quer se matar. É meio que deu essa impressão na luta deles. E quando isso vai acontecer, o Kanai chega lá e já chega torando o braço do Kanai. O Kanai ele fica meio que lembrando do Arima, meio que pensando assim, poxa, o Arima me disse e tal. Mas tem uma confusão de ideias aí, porque ele fica também pensando que, na verdade, ele não é só uma ferramenta. O corpo é dele, ele é dele mesmo, então não poderia ser do cara, velho. Ele não poderia ser o King do Arima, isso é muito bizarro. Então ele mesmo fica pensando nessas coisas. Então creio eu que no próximo episódio o bagulho vai ficar tenso e ele vai findar se transformando em Kanai, que eu acho que esse negócio de Ryzen vai acabar e ele vai ficar com as duas personalidades mais unidas possíveis. E aí tudo vai voltar ao normal, é o que eu creio. Eu não sei o que vai acontecer com o Kanai e com o Mestre Shu, se eles simplesmente vão ficar vivos, se o Kanai vai morrer, o Mestre Shu vai ficar vivo, ou é o contrário, porque do jeito que a situação tá morrendo todo mundo, pelo menos do CCG morreu 2 pessoas e morreu aí um da Ogre, então, caramba, a situação tá ficando feia. E eu não sei o que vai acontecer também com os outros personagens, onde teve vista que o outro Moldovo também morreu nessa situação toda de luta, onde meio que o aprendiz aí daquele cara escroto lá da serra ficou vivo e matou ele. Então tem muita gente morrendo, tá muita desgraceira acontecendo. Eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer no 12º episódio, tendo em vista que é o último da temporada. Então estamos ansiosos, vamos ver o que vai acontecer aí. Comenta, dá tuas ideias o que pode acontecer nesse último episódio aí. É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!